E aí, como é que você enxerga a Europa nisso, Rui? Porque muito se fala de Estados Unidos e China, A né? Europa é o E a fim da Europa história. é um mercado que estava muito tempo esquecido, só que se a gente for pegar aí os últimos meses, os últimos 1, 2 anos, os índices de ações na Europa deram uma boa porrada, né? Então, será que isso daí é mais um respiro de quem estava muito esquecido? Ou é uma mudança de que, pô, agora não, a Europa chega, a gente não é mais hotel, não, não é só turismo, não, vamos voltar a ser protagonista aqui do mundo. O Cara, canto do cisne ah, tem mais problema para resolver do que qualquer outra coisa, do que qualquer outro lugar do mundo. então, a Europa é. Eu falo isso com uma certa tristeza, tá? Porque eu vivi 12 anos da minha vida na Europa, no Reino Unido, e tenho um carinho muito grande pelo Reino Unido. E um carinho, logicamente, grande pela Europa. Minha família é da Europa. Mas é triste você ver a situação que o continente se encontra no momento, né? Porque é uma situação, a gente escreveu isso na Metamorfose, né? A Metamorfose de Kafka, né? Uhum. Aquele livro clássico em que o homem vira inseto, né? A Europa teve esse tipo de metamorfose. Na verdade, a Europa desistiu de alguma maneira dela mesma, né? Você tem um processo demográfico hoje muito ruim na Europa de modo geral, e não lembro o nome de quando ele falou que não existe riqueza que não seja o homem, né? There's no wealth but man, né? Você entra num processo de declínio demográfico. Esse processo de declínio demográfico é composto por perda de competitividade para a Ásia, que era uma coisa que eu acho que inevitável que o tempo o fizesse, até pelo tamanho da Ásia enquanto economia, número de pessoas, capacidade de organização. Gradualmente, ao longo das últimas décadas, a Ásia tem levado a capacidade que é a capacidade principal da Europa, né, que é engenharia de precisão. A China tem levado isso, a Europa de modo geral. O Japão, no primeiro momento, começou a levar, mas a China acelerou esse processo, né, foi até pela escala que a China fez isso. E, ao mesmo tempo, a sociedade foi se engessando. A Europa é o sonho de Keynes. Tá? Keynes dizia que quando o ser humano satisfizesse boa parte das suas necessidades, ele iria trabalhar poucas horas por dia e poucos dias por semana, iria, na verdade, curtir a vida, né? Ia viver uma vida mais leve. E o europeu, acho que ele leu isso de alguma maneira e incorporou isso perfeitamente. Né? Eu sempre falo isso. O chinês dorme 40 horas por semana e o europeu quer trabalhar 40 horas por semana, ou 36 horas por semana em alguns Uhum. casos. Então você perdeu o processo de tecnologia, você engessou a sua sociedade, a sociedade ficou extremamente engessada do ponto de vista de legislação, regulamentação. Eu acho que o processo máximo de que ilustra o europeu foi o que ele fez com relação ao processo de mudanças climáticas, em que decidiu lutar uma luta de exército brancaleone sozinho, né, onde você chega no centro da cidade, ó, ninguém entra mais no centro da cidade aqui, só com carro elétrico, e a China ali queima carvão, Uhum. queima tudo, né, todo mundo queimando tudo ao redor do planeta, a quantidade de combustíveis fósseis e emissão de CO2 ao redor do planeta só crescendo junto com o crescimento da economia, e os puritanos, de uma outra maneira, não. Injeção da economia ao ponto de que vários. Bom, a Alemanha começa a ter problemas na sua rede elétrica, o Reino Unido começa a ter problemas, o continente envelhece. Quando o continente envelhece, os custos, de modo geral, por exemplo, o Reino Unido, eu acho que é clássico nisso. Você olha os custos do National Health Service, eles escalonam, estão acelerando, porque a população está envelhecendo. Mesma coisa na França, você não consegue mais manter um budget equilibrado. Né? A Alemanha perde a sua capacidade fabril, né, a sua liderança na capacidade fabril, os empregos são mantidos, mas os empregos perdem qualidade. Uhum. Tá? Uma coisa é você estar trabalhando ali na linha de produção da BMW, né? Você tem ali um planejamento de vida, você tem uma infraestrutura, uma sociedade que gira em torno daquilo, daquela fábrica. Outra coisa é você virar motorista de Uber no outro dia e, né? Uhum. Você está indo para muito, ou trabalhar no setor turístico, que acontece muito na Europa. A Europa perde esses empregos, mas eles se rearranjam em outros lugares. Mas a qualidade do PIB vai caindo. Sim. Né? Com a qualidade da manufatura, com a pujança da manufatura, que é a força europeia, né? A força da economia europeia, principalmente continental, não está no setor de serviço, mas no setor de manufatura, principalmente francês e Alemão. alemão e um pouco ali do norte da Itália, você começa a perder a pujança econômica. Né? E quando você começa a perder a pujança econômica numa demografia declinante, as grandes ideias são feitas por jovens. Tá? As grandes tomadas de risco são feitas por jovens.
população envelhecendo, quer dizer que é menos criatividade, menos tomada de risco dentro da sua população. Né? Aqui no Brasil, pelo menos, a gente se beneficia do envelhecimento, que eu acho que já está se beneficiando com menos violência, porque os jovens também são responsáveis por grande parte da violência gerada. Jovens, pessoas de 18 anos, não casadas, dentro de uma sociedade, elas tendem a gerar mais, pela força da juventude, mais problemas do que pessoas de meia idade, né? Isso é óbvio. Então a Europa é um território, a Europa subiu bastante, sim, você teve uma realocação, o problema é que você chegou, a gente escreveu isso em Era Uma Vez na América, que está no nosso blog, você chegou a ter 30 trilhões, tem ainda, né, 30 trilhões de dinheiro que foi para dentro dos Estados Unidos, de estrangeiros, grande parte deles fundos de pensão europeus que foram para dentro dos Estados Unidos, quando foram para dentro dos Estados Unidos sem hedge de moeda, né, primeira vez que o dólar caiu depois de mais de uma década, as pessoas redearam, ou tiraram o dinheiro e trouxeram de volta para a Europa. Só que você leva o dinheiro de volta para a Europa, eu fiz isso também, né? Daí você bota o dinheiro ali, olha assim, cara, o que eu vou comprar aqui? Pô, essas empresas aqui, putz, não cresce lucro direito, são empresas da economia passada, estão perdendo vantagem competitiva. Ah, não, volta para os Estados Unidos. Entendeu? É difícil. Você comprar o quê? Luxo na Europa? Difícil. Eu acho luxo a maior, tipo assim, eu acho the greatest con on earth. Eu acho assim uma enganação social enorme. Eu tenho um preconceito enorme com relação a produtos de luxo. Mas esse sou eu. Tá? Uhum. Até porque, vocês sabem, os maiores consumidores de luxo não são pessoas ricas, são pessoas que pretendem ser ricas, o que eu acho horrível. Né, cosplay de rico. Eu acho horrível isso. Né? Socialmente, itos, eu acho tudo ruim isso. Mas é que eu vou comprar manufatura que está indo para a China, tá perdendo, vou comprar o quê? BMW, que está perdendo vantagem competitiva. As empresas europeias não tem nada no topo da cadeia de market cap, não tem nada que foi criado nos últimos 10, 20 anos. São tudo empresas seculares. Uhum. Então é difícil você alocar. O que a gente guarda na Europa? Rolls-Royce, porque é turbina de avião. Tá? Rolls-Royce, turbina de avião. Não é o carro, é turbina de avião. E em que você está com uma crescente demanda pela indústria aeronáutica, basta ver o que está acontecendo com a Embraer. E está faltando, de modo geral, né? E só tem 2 ou 3 caras que fazem turbina, e turbina de grandes aviões é basicamente GE e Rolls-Royce. E você vai para Siemens Energy, que a gente gosta, que faz basicamente turbinas a gás, a gente acha que gás vai crescer. A gente vai para Schneider, que faz de high voltage para low voltage, de alta voltagem para média e baixa voltagem, essas estruturas de eletrificação. E eu acho que é o que a gente tem na Europa hoje, um pouquinho de Airbus, nesse tema de aerospace também. Mas é difícil comprar muita coisa na Europa. Sim. É difícil achar o que investir. Não. O problema do mundo, cara, é que você está com euro, a coisa que mais dá vontade de comprar com euro, sei lá, talvez seja uma casa na Toscana, né? Uma coisa assim. Né? O que você vai falar um carbonato? O que você vai comprar, né, com teus euros assim, que seja uma coisa que tenha um retorno sobre capital incrível. A SML. Uhum. Acabou. Não tem mais muita coisa além disso.